Você já se sentiu preso dentro de si mesmo, como se sua vida estivesse em pausa, enquanto o mundo continua girando lá fora? Talvez você esteja aí agora, com o coração cansado, tentando entender por que as orações parecem não passar do teto, por que as promessas parecem distantes, e por que a vida insiste em não mudar, mesmo com tanta fé, tanta entrega, tanto clamor. Há um momento na jornada espiritual em que tudo parece silencioso demais. A alma grita, mas Deus parece calado, e nesse silêncio surgem as dúvidas mais perigosas. Será que Ele me esqueceu? Será que tudo isso que eu acredito é real mesmo? Será que tem algo errado comigo? Mas hoje, eu quero te convidar a dar um passo além do que seus olhos veem e seus sentimentos conseguem suportar. Porque talvez você não esteja sendo ignorado, talvez esteja sendo ensinado, forjado, preparado. A Bíblia está cheia de pessoas que viveram esse silêncio, essa demora, essa angústia, e que, no final, descobriram algo surpreendente. O silêncio de Deus não era abandono, era construção. Sim, tem sabedoria sendo liberada enquanto você sente que nada está acontecendo. Tem direção sendo plantada enquanto você sente que está apenas sobrevivendo. E se você estiver disposto a ouvir, mesmo que tudo diga para desistir, essas verdades podem mudar completamente sua maneira de enxergar a vida, o tempo de Deus e a sua própria história. Esse vídeo é diferente. Ele não é para quem está apenas curioso. Ele é para quem está desesperado por respostas reais, cansado de andar em círculos, e pronto para encarar 7 verdades de Jesus que não apenas curam, mas transformam. Essas verdades não são frases prontas para consolar. Elas são chaves espirituais que vão confrontar as raízes da sua dor emocional, desmontar enganos sutis que você pode estar alimentando há anos, e liberar uma nova visão não teórica, mas prática, sobre como viver com sabedoria nos dias mais difíceis da sua vida. Jesus não veio para aliviar nossos sintomas. Ele veio para nos libertar das prisões internas que sabotam nossas escolhas, nossas relações e nossa fé, e é por isso que cada uma dessas verdades que você vai ouvir foi desenhada com um propósito: abrir seus olhos espirituais para perceber que mesmo no caos, Deus ainda está escrevendo sua história. Essa série nasceu de uma oração. Deus, mostra o que o teu povo precisa ouvir agora. E a resposta veio como um sopro firme e claro. Fale sobre sabedoria, mas não a sabedoria humana, que infla, que julga, que se exalta. Fale sobre a sabedoria de Jesus, aquela que desce do céu, se faz carne e transforma vidas no lugar mais profundo. A sabedoria de Jesus não entra pela mente apenas, ela invade o coração, expõe o orgulho, quebra argumentos, mas sempre com amor. Ela cura onde ninguém vê, confronta o que ninguém tem coragem de tocar, e sopra vida em áreas da alma que já estavam quase sepultadas. Então respire fundo, desliga as distrações e abra o seu espírito. Não é por acaso que você está ouvindo essa palavra hoje. Talvez você tenha pedido um sinal, uma direção, uma confirmação. E essa seja a resposta que você tanto esperava. Nas próximas mensagens, vamos passar por 7 verdades. Cada uma delas vai tocar um ponto sensível da sua alma. Vai trazer à tona uma ferida que talvez você aprendeu a esconder. Mas também vai liberar cura. Ninguém vai liberar cura. Vai destravar entendimento. Vai ativar fé. Você vai entender que, quando Deus se cala, Ele está falando mais alto do que nunca. Quando parece que você está preso, é porque está sendo preparado. Que os conflitos que você foge escondem sabedorias que você precisa, que aquilo que hoje te humilha, amanhã será o lugar onde Deus vai te fazer governar. Que a vergonha que te trava pode ser vencida com uma única palavra de Jesus. Que os ciclos emocionais que se repetem não precisam mais se repetir. E que o começo da verdadeira sabedoria é o fim do seu orgulho. Você não precisa entender tudo agora, só precisa estar disposto a continuar, porque se o seu coração estiver aberto, o Espírito Santo vai usar essa palavra para fazer mais do que consolar. Ele vai reconstruir o que estava em ruínas, ele vai te mostrar que há esperança, que há recomeço, que há sabedoria disponível,
Não para os perfeitos, mas para os que se humilham e dizem: Senhor, eu preciso ouvir tua voz. Se isso está tocando você até aqui, respire, porque essa pode ser a palavra que vai mudar sua vida. Não porque ela vem de mim, mas porque ela vem da palavra, e a palavra de Deus nunca volta vazia. Quando o silêncio de Deus revela o que sua pressa não deixa você ver. O silêncio de Deus pode ser uma das experiências mais difíceis para a alma que clama por direção. Há momentos em que dobramos os joelhos, derramamos nosso coração, e em vez de uma resposta imediata, encontramos um vazio inquietante. Nenhuma palavra, nenhuma sensação, apenas silêncio. E esse silêncio nos fere, porque fomos ensinados a acreditar que Deus fala o tempo todo, que Ele se manifesta em cada oração, mas e quando Ele não fala, e quando parece que o céu está fechado, e o eco da nossa dor é a única coisa que escutamos? É nesse ponto que muitos desistem. Trocam a fé pela frustração, trocam o altar pela ansiedade, mas a palavra de Deus nos mostra que o silêncio, longe de ser um sinal de abandono, pode ser um dos instrumentos mais profundos da sabedoria divina. Jesus, o Filho de Deus, passou por isso em meio a uma tempestade violenta. Enquanto os discípulos se desesperavam no barco, ele dormia. Sim, ele dormia. Como pode alguém descansar enquanto o mundo parece desmoronar? Marcos capítulo 4. Nos conta essa história: as ondas batiam, o vento soprava, o barco quase afundava. E Jesus dormia. Mas esse sono não era desprezo, era domínio. Enquanto os discípulos corriam, gritavam e tentavam resolver tudo com as próprias mãos, Jesus repousava. A sua calma não era desatenção. Era sabedoria em forma de silêncio, porque quem confia no tempo de Deus não precisa se apressar. Quem está alinhado com a vontade do Pai não precisa se desesperar com o barulho das circunstâncias. Talvez seja esse o maior erro teológico que cometemos: achar que quando Deus está em silêncio, Ele se ausentou, quando na verdade Ele está trabalhando de uma forma que os nossos sentidos ainda não conseguem perceber. Deus é como o oleiro que trabalha no barro em silêncio. Ele molda, ele aperta, ele corrige. E tudo isso sem pronunciar uma palavra. Mas o que está sendo formado em suas mãos é uma obra única, cheia de propósito. A sua pressa pode estar te cegando. Você quer respostas rápidas. Mas Deus quer raízes profundas. Você quer livramento imediato. Mas Deus quer maturidade eterna. Ele não se apressa, porque o que Ele constrói, Ele sustenta. E tudo o que é feito na eternidade precisa do tempo certo para nascer. O silêncio de Deus não é vazio, é escola, é forno, é câmara de maturação. É no silêncio que você aprende a ouvir o que o barulho da sua alma nunca deixou perceber. É no silêncio que você é confrontado com quem você realmente é, sem as distrações, sem as máscaras, sem as desculpas. Só você e Deus. É por isso que o silêncio dói, porque ele te obriga a olhar para dentro, te força a perceber que talvez você buscava mais o milagre do que o milagreiro, que você queria mais alívio do que transformação, e Deus, em sua sabedoria, silencia, para que você finalmente ouça. Em 1 Reis capítulo 19, Elias esperava uma manifestação de Deus. Ele procurou no vento forte, no terremoto, no fogo, mas Deus não estava ali. Ele veio num sussurro, numa brisa suave, e só então Elias caiu com o rosto em terra, porque percebeu: Deus fala, sim, Deus fala, sim, mas nem sempre da maneira que esperamos. Deus está te chamando para um novo nível de escuta, para uma dimensão onde o silêncio não é ausência, mas presença velada, onde a resposta não vem por gritos, mas por revelações interiores, onde a sabedoria não grita, mas sussurra, e só quem se cala por dentro consegue ouvir. Quantas decisões erradas você já tomou pela pressa de não suportar o silêncio? Quantas portas se fecharam porque você correu antes do tempo? Quantos relacionamentos você destruiu porque não soube esperar a resposta de Deus? A pressa é a linguagem do medo, mas o silêncio é a linguagem da fé.
E Jesus nos convida hoje a trocar a pressa pela quietude. A tempestade ainda pode estar ao redor, mas, se você aprender a confiar, vai dormir como ele. Porque quem tem domínio espiritual não precisa se defender do caos, ele descansa no meio dele. O silêncio é o forno onde o ouro da sabedoria é refinado. É ali que as motivações são testadas, que os desejos são realinhados, que a carne é crucificada e o espírito é fortalecido. É no silêncio que as maiores transformações acontecem. Porque é nele que Deus nos prepara para carregar o peso daquilo que Ele quer confiar a nós. Então, se hoje você está atravessando um tempo de silêncio divino, não desespere. Aquiete-se. Respire. Aquiete-se. Ore com mais profundidade, mesmo sem sentir nada. Leia a palavra mesmo sem ter vontade. Mantenha-se posicionado. Porque no tempo certo, o silêncio se quebrará. E a voz que sairá dele não será apenas resposta, será destino. Deus não está em silêncio porque te esqueceu. Ele está em silêncio porque te ama demais para te dar algo que você ainda não está pronto para carregar. E quando ele falar, tudo fará sentido. Até o silêncio. Você não está preso, está sendo preparado. Há uma dor silenciosa que muitos carregam, mas poucos sabem expressar. Não é o sofrimento agudo de uma perda repentina, nem a ferida aberta de uma traição. É algo mais sutil, mais constante. É a dor de quem sente que a vida parou, você olha ao redor e tudo parece andar para os outros. Portas se abrem, oportunidades surgem, as pessoas avançam, e você continua no mesmo lugar. A rotina se repete, os dias se arrastam, e o sentimento é claro, você está estagnado, preso, como se houvesse um bloqueio invisível entre você e o cumprimento do que Deus prometeu. Mas hoje, o Espírito Santo quer te lembrar de uma verdade que pode mudar tudo. Você não está preso, está sendo preparado. A palavra de Deus está repleta de histórias de pessoas que passaram longos períodos de espera. Não porque Deus se esqueceu delas, mas porque Deus estava construindo nelas o que seria necessário para sustentar aquilo que viria depois. Olhe para a história de José. Ele recebeu um sonho de Deus ainda jovem, um chamado grandioso, uma promessa clara. Mas o que veio depois? Venda, traição, prisão, esquecimento. Tudo parecia contrário ao que ele havia recebido em revelação. E durante anos, José precisou lidar com o silêncio de Deus e com a sensação de que havia sido abandonado. Mas, na verdade, o céu estava trabalhando nos bastidores. Deus não havia esquecido José. Ele estava formando nele o caráter, a humildade, a sabedoria, o discernimento, tudo o que seria necessário para governar o Egito. E quando o tempo se cumpriu, nenhuma prisão pôde segurá-lo. Em um único dia, o cárcere virou trono, a vergonha virou honra, a dor virou propósito. É isso que você precisa entender. A espera não é perda de tempo. É parte do processo. E Deus nunca desperdiça um processo. Aquilo que hoje parece repetição, monotonia, rotina sem sentido, pode ser, na verdade, o lugar onde Deus está afiando suas habilidades, forjando sua fé, preparando seus ombros para suportar o peso daquilo que você tanto ora para viver. Mas por que dói tanto esperar? Porque, no fundo, todos nós gostamos da ideia de controle. E quando nada acontece, sentimos que perdemos o controle da nossa vida. Mas a verdade é que o controle nunca foi nosso. Ele sempre foi de Deus. E esperar, por mais difícil que seja, é um ato de entrega. É dizer: Deus, eu confio no teu tempo mais do que no meu desejo. Infelizmente, muitos interrompem o processo antes da hora. Se desesperam, reclamam, desistem, tomam atalhos, e quando fazem isso, abortam aquilo que estava sendo gerado por Deus no secreto. Porque, sim, há bênçãos que só nascem na gestação da espera. E se você tenta apressar o processo, corre o risco de nascer algo imaturo, frágil, que não vai resistir às pressões da vida. Pense na flecha antes de voar. Ela precisa ser puxada para trás. Quanto mais profunda a tensão, mais força ela terá ao ser lançada. Talvez o que você está interpretando como retrocesso
seja exatamente o movimento de preparação de Deus. Ele está te puxando, não para te fazer recuar, mas para te lançar com mais precisão. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir, e há tempo de esperar. A sabedoria está em discernir qual tempo você está vivendo, e não lutar contra ele, mas cooperar com o que Deus está fazendo, mesmo sem entender completamente, em Isaías capítulo 40. O profeta declara que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, eles correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso nos mostra que a espera em Deus não é passiva. Ela não é uma espera de braços cruzados, é uma espera que forma, que fortalece, que refina, é uma espera que te transforma enquanto nada parece mudar por fora. Talvez Deus esteja te treinando agora mesmo, e o campo de treinamento dele, às vezes, é o lugar mais comum. É na rotina da casa, no trabalho onde ninguém te valoriza, na igreja onde você serve e não é notado, no quarto onde você ora e sente que ninguém te ouve. Mas Deus vê, Deus escuta, Deus anota, Deus trabalha. E quando for a hora, Ele mesmo vai abrir a porta. Não será preciso forçar, não será necessário manipular, a bênção virá pronta, porque ela não será fruto do seu esforço, mas da fidelidade daquele que te prometeu, portanto. Não permita que o desânimo roube de você o valor do que está sendo construído agora. O invisível de hoje é o fundamento do visível de amanhã. Não é tempo perdido, é solo sendo arado. É raiz sendo aprofundada. E quando a raiz é profunda, o fruto é abundante. Você não está esquecido, não está atrasado, não está parado. Você está no centro do processo. E o processo é o caminho para a promessa. Talvez as pessoas não vejam. Talvez nem você veja, mas Deus vê. E o que Ele está preparando em você, ninguém poderá roubar quando chegar o tempo. O que hoje te humilha será o mesmo lugar onde Deus vai te honrar. Por isso, continue, mesmo sem entender, continue, mesmo sem sentir, continue, porque você não está preso, você está sendo preparado. A sabedoria de Jesus está nos conflitos que você queria evitar. Quantas vezes você já preferiu o silêncio ao confronto? Quantas vezes engoliu palavras? Enterrou sentimentos, disfarçou feridas. Tudo em nome de uma paz que, na verdade, era medo, medo de ferir, medo de ser rejeitado, medo de mexer em dores profundas que você passou a vida tentando esquecer. Mas hoje você precisa saber. A sabedoria de Jesus não evita conflitos. Ela os atravessa com discernimento e graça. Há uma falsa ideia entre muitos cristãos de que seguir a Cristo é sinônimo de uma vida sem confrontos. Que ser manso é ser passivo, que ser pacificador é nunca dizer o que precisa ser dito. E assim, muitos vivem prisioneiros de relacionamentos adoecidos, situações tóxicas e padrões emocionais destrutivos, tudo em nome de uma paz que mais oprime do que liberta. Mas quando olhamos para a vida de Jesus, vemos algo completamente diferente. Ele não fugia dos fariseus. Ele os enfrentava com firmeza e sabedoria. Ele não ignorava os demônios. Ele os expulsava com autoridade. Ele não silenciava diante das injustiças. Ele denunciava o pecado com coragem. Mas sem perder o amor, a sabedoria de Jesus não evita o confronto. Ela transforma o confronto em crescimento. Muitas vezes, o que você chama de evitar problema é, na verdade, evitar cura. Porque há feridas que só cicatrizam quando são expostas à luz, há lares que só são restaurados quando alguém decide dizer: chega! Há padrões que só são quebrados quando você decide enfrentar o que te fere. O Evangelho nunca prometeu ausência de conflitos. Pelo contrário, em Mateus capítulo 10, Jesus diz que não veio trazer paz, mas espada. Isso não significa violência, mas separação. Separação entre o velho e o novo, entre o engano e a verdade, entre a alma ferida e o espírito curado, e isso inevitavelmente gera atrito. Mas há uma diferença enorme entre conflito destrutivo e confronto transformador. O conflito que nasce do orgulho destrói,
mas o confronto que nasce da verdade liberta. E é esse tipo de confronto que a sabedoria de Jesus nos ensina a praticar. O problema é que muitos preferem a zona de conforto à dor da mudança. Preferem manter tudo aparentemente bem do que lidar com o caos temporário que antecede a cura real. Mas, escute isso, algumas portas só se abrem quando você enfrenta os gigantes que aguardam. Davi não teria se tornado rei se tivesse fugido de Golias. Ele não buscou o confronto, mas quando ele veio, Davi não se escondeu. Ele entendeu que aquela batalha não era um obstáculo ao seu destino. Era a ponte que o levaria até ele. Da mesma forma, há conflitos que você está evitando, mas que são, na verdade, parte do seu caminho de crescimento. Uma conversa difícil que precisa acontecer. Um limite que precisa ser estabelecido, uma verdade que precisa ser dita, um padrão que precisa ser rompido. Não fuja, encare com sabedoria, ore, jejo, peça discernimento, mas não se esconda. Jesus nos mostra que é possível confrontar com amor, que é possível dizer a verdade sem ferir, que é possível ser firme sem ser agressivo, e que, muitas vezes, o confronto mais difícil não é com os outros, é com nós mesmos, sim. Há conflitos internos que você precisa encarar, crenças distorcidas que você carrega desde a infância, sentimentos que você reprimiu por medo de parecer fraco, ciclos que você continua repetindo, porque não teve coragem de parar e perguntar: por que eu sou assim? A sabedoria de Jesus nos ensina que fugir do confronto é adiar o propósito, que ignorar o problema é permitir que ele cresça em silêncio, que evitar a dor hoje pode gerar uma ferida muito mais profunda amanhã. Por isso, ore para ter coragem, ore para ter palavras certas, ore para ter sabedoria, mas não ore para fugir. Porque há pessoas que precisam que você se levante, há verdades que só você pode dizer, há situações que só mudarão quando você decidir enfrentar. E se o medo vier, lembre-se, e ele virá, lembre-se. Jesus está com você. Ele não te chama para confrontar sozinho. Ele te equipa, ele te fortalece, ele te dá palavras, postura, autoridade e sensibilidade. Ele vai à frente. E se você fizer isso com um coração curado, o que hoje é dor, amanhã será testemunho. Portanto, pare de fugir. Chegou a hora de enfrentar, com amor, com sabedoria, com Jesus. Porque a sabedoria de Jesus está nos conflitos que você queria evitar. Deus está te treinando para governar aquilo que hoje te humilha. Você já sentiu vergonha de onde está? Já se perguntou por que Deus permitiu que você fosse tão subestimado, tão esquecido, tão diminuído? Talvez você esteja cercado por pessoas que não acreditam em você. Talvez as portas que você tanto orou para se abrirem continuam trancadas, e o que você vê diante de si são apenas as sobras de oportunidades negadas e sonhos adiados. E nesse lugar de dor, a pergunta grita: por quê? Deus, por que eu estou aqui? Sendo envergonhado, ignorado, rejeitado, enquanto outros são exaltados diante dos meus olhos. Mas o céu hoje responde com firmeza e amor. O que hoje te humilha, amanhã será o lugar onde eu te farei governar. A sabedoria de Deus não se revela apenas nas vitórias. Ela se revela, com ainda mais poder, nos lugares onde somos feridos, esquecidos, humilhados. Porque é nesses lugares que Ele nos treina, é nesses vales que Ele nos prepara. Deus nunca desperdiça uma humilhação, cada lágrima escondida, cada injustiça silenciosa, cada desprezo que você suportou com dignidade, tudo isso está sendo usado como ferramenta de formação espiritual. Lembre-se de Davi. Ele era apenas um pastor de ovelhas, esquecido até pelo próprio pai. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, ninguém sequer pensou em chamar Davi. Ele estava no campo, cuidando das ovelhas, fazendo um trabalho que ninguém queria fazer. Mas foi ali, naquele campo invisível aos olhos humanos, que Deus o viu. O campo de ovelhas foi o campo de treinamento para o trono. O lugar onde ninguém valorizava Davi foi exatamente o lugar onde Deus o capacitou para reinar. E é assim com você também. Aquilo que hoje parece pequeno, irrelevante, humilhante, é, na verdade,
O território onde Deus está te formando para algo muito maior. A humilhação que vem antes da exaltação é comum na trajetória dos escolhidos. José foi humilhado, lançado em uma cisterna, vendido como escravo, preso injustamente. Mas foi ali, naquela prisão, que Deus treinou suas mãos para interpretar sonhos. Foi ali que ele aprendeu a governar com sabedoria. Mesmo sem ter ainda a coroa na cabeça, e quando o tempo se cumpriu, o Egito inteiro se curvou diante dele. É por isso que você não pode desprezar o processo. Porque o processo é o que separa os que têm aparência de força dos que têm estrutura de governo. Deus não coloca tronos nas mãos de quem não aprendeu a lidar com o chão da rejeição. Mas há um erro teológico perigoso que precisa ser confrontado. Muitos acham que se estão sofrendo, é porque estão sendo castigados, que se estão sendo envergonhados, é porque Deus se afastou, quando, na verdade, a palavra mostra o oposto. Os maiores homens e mulheres usados por Deus foram, primeiro, profundamente provados e esvaziados. Jesus, o Rei dos Reis, passou 30 anos em anonimato, crescendo em sabedoria, em graça, em obediência, trabalhando com madeira, vivendo entre os simples, e mesmo depois que iniciou seu ministério, foi desacreditado, perseguido, cuspido, crucificado. Mas em cada passo, Deus estava cumprindo um plano maior. A cruz, que era sinal de vergonha, se tornou o trono da maior vitória da humanidade. A pergunta não é por que estou aqui, mas o que Deus quer me ensinar aqui. Porque sim, há uma unção escondida no chão da humilhação, e só quem permanece fiel nesse lugar, sem se revoltar, sem se corromper, sem se desviar, está apto para reinar. Talvez Deus esteja te ensinando a depender dele, e não da aprovação dos outros. Talvez ele esteja matando o orgulho, curando feridas antigas, ensinando a servir em vez de dominar. Talvez ele esteja te provando para ver se você consegue lidar com o pouco antes de ser confiado com o muito, e a verdade é que não há rei legítimo sem processo. O trono sem cruz vira tirania. O poder sem caráter vira destruição. Por isso, Deus te ama tanto que não quer apenas te abençoar. Ele quer te sustentar, ele não quer te dar algo que te corrompa. Ele quer te preparar para que, quando a honra chegar, você não a transforme em vaidade, mas em serviço. Então, se hoje você está sendo humilhado, rejeitado, desprezado, não se desespere. Levante a cabeça. Continue servindo com excelência. Continue orando com sinceridade. Continue andando em integridade, porque o mesmo Deus que viu Davi no pasto, que viu José na prisão, que viu Jesus na cruz, é o Deus que está vendo você agora. E quando chegar o tempo, porque sempre chega, Ele mesmo te levantará. Não porque você mereceu, mas porque você foi fiel. E a fidelidade no oculto sempre precede a honra no visível. Aquele que hoje anda de cabeça baixa, chorando, cansado, frustrado, será aquele que no tempo certo ouvirá: vem, servo bom e fiel, vem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Portanto, não se envergonhe do seu lugar atual, não amaldiçoe a fase que está vivendo. Porque Deus está te treinando para governar aquilo que hoje te humilha, e o trono que Ele preparou para você é mais alto do que você pode imaginar. A voz de Jesus cura a vergonha que sabota suas decisões. Há uma prisão invisível que paralisa milhões de pessoas todos os dias. Não tem grades físicas, não tem algemas aparentes, mas é poderosa o suficiente para impedir passos, bloquear decisões e minar a coragem de avançar. O nome dessa prisão é vergonha. Vergonha de ter errado, vergonha de não ter sido o suficiente. Vergonha do passado que insiste em gritar, vergonha de não corresponder às expectativas, vergonha de ser quem é, e o mais devastador, vergonha de tentar outra vez. Essa vergonha não aparece de forma clara. Ela se disfarça de insegurança, de procrastinação, de medo, e sem que percebamos, passamos a viver aquém do propósito de Deus, tomando decisões baseadas na dor e não na direção. Nos sabotamos antes mesmo de começar, mas hoje
Você precisa ouvir isso com toda a sua alma. A voz de Jesus tem poder para silenciar toda a vergonha que tenta governar sua vida. Quando olhamos para a Bíblia, encontramos uma das histórias mais impactantes sobre isso. Em João capítulo 4, Jesus se encontra com uma mulher samaritana junto ao poço. Era meio-dia, o sol estava no auge, e aquela mulher escolheu justamente aquele horário para buscar água. O momento em que ninguém mais estaria lá, ela queria evitar os olhares, os comentários, os julgamentos. A vergonha a obrigava a viver às margens da sociedade. Seus relacionamentos fracassados, sua reputação manchada, sua história mal contada, tudo isso a empurrou para uma vida de fuga. Mas naquele dia, Jesus a esperava no lugar da sua vergonha. Ele não a evitou, não a condenou, não a envergonhou. Ele conversou com ela, ouviu, olhou nos olhos, e quando revelou que sabia toda a verdade sobre ela, não usou isso como acusação, usou como ponto de cura. Ele disse: "Eu sou o Messias que fala com você." E naquele instante, a vergonha que a calava foi desfeita. Sabe o que aquela mulher fez depois? Voltou para a cidade e anunciou a todos: "Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito." Veja o poder disso. Antes, ela evitava a cidade. Agora, ela corre para lá com ousadia. Antes, ela se escondia. Agora, ela se torna voz profética. A vergonha que a silenciava foi vencida por uma palavra de Jesus. É isso que a graça faz. Ela não ignora sua história, mas também não te define por ela. Ela olha para tudo o que você viveu e diz: "Eu sei, sei. E mesmo assim, eu te escolho. Eu tenho um plano com você." A vergonha é uma mentira sofisticada do inimigo. Ela diz que você não pode, que você não merece, que você vai fracassar de novo. E por isso, muitas decisões são adiadas, sonhos são engavetados, relacionamentos são sabotados, tudo por causa dessa voz interior que sussurra: "Você não é suficiente." Mas Jesus veio calar essa voz. Ele veio liberar sobre você uma nova identidade. Ele veio restaurar sua autoridade espiritual. E ele faz isso com uma palavra. Ele diz: "Você é meu." E quando essa verdade entra, a vergonha precisa sair. Mas para isso, você precisa ouvir a voz certa, porque enquanto você continuar ouvindo a voz do passado, a voz do medo, a voz da culpa, você continuará paralisado. Mas, se você escolher ouvir a voz de Jesus, mesmo em meio ao caos, uma nova rota será traçada. A vergonha se alimenta do segredo, do que é escondido, do que é abafado. Mas Jesus não tem medo da sua verdade. Ele já conhece cada detalhe. E ainda assim, ele se aproxima, ele te chama. Ele não espera que você se limpe para depois se apresentar. Ele te purifica ao te tocar. Veja o que Isaías diz no capítulo 61. Em lugar da vergonha que sofreram, o meu povo receberá porção dupla. E em vez da humilhação se regozijarão em sua herança. Deus promete troca. Ele tira a vergonha e devolve honra. Ele remove a humilhação e planta a alegria. Mas você precisa permitir que ele fale, porque a vergonha não vai embora sozinha. Ela precisa ser confrontada com verdade. E essa verdade é que você não é o que fizeram com você. Você não é o que disseram sobre você. Você não é os erros que cometeu. Você é o que Deus diz que você é. E sabe o que Ele diz? Que você é amado. Que você é escolhido. Que você é perdoado. Que você é chamado para algo maior do que sua dor. Então hoje, decida ouvir essa voz. Permita que ela ecoe mais alto do que seus traumas. Permita que ela guie suas decisões. Porque quando Jesus fala, até a vergonha se cala. Talvez você esteja diante de decisões importantes. Talvez esteja travado há anos, com medo de dar um passo e falhar. Mas a vergonha não vai mais ditar seus caminhos. A partir de agora, a voz que vai guiar suas escolhas será a voz do amor, da restauração e da graça. Jesus não te chama para ser perfeito. Ele te chama para ser livre, livre da culpa, do medo, da autossabotagem. Livre para caminhar com propósito, livre para decidir com clareza, livre para viver aquilo que Ele escreveu para você. A voz de Jesus cura,
Ela reorganiza, ela dá nome novo, e quando ela entra, tudo muda. Então, feche os olhos por um instante e diga com fé: Jesus, fala comigo, cala em mim a vergonha e ativa em mim a coragem de viver o teu plano. Porque a voz de Jesus ainda cura a vergonha que tenta sabotar suas decisões. O discernimento de Jesus te livra de repetir ciclos emocionais. Você já se pegou dizendo de novo isso? Já sentiu como se estivesse preso em um ciclo invisível, onde as mesmas dores, as mesmas frustrações, os mesmos erros se repetem, mesmo depois de orar? Mesmo depois de tentar mudar, mesmo depois de fazer promessas a si mesmo de que seria diferente, há momentos em que a vida parece um labirinto. Você anda, mas volta sempre ao mesmo ponto. São relacionamentos que terminam do mesmo jeito, oportunidades que escapam pelas mesmas razões, emoções que te invadem e te desestabilizam exatamente como antes. E então, você começa a se culpar. Será que eu sou o problema? Será que tem algo errado comigo? Mas há algo mais profundo por trás disso. E hoje, Deus quer te mostrar que esses ciclos emocionais que se repetem não são castigo, nem acaso. São reflexo de áreas que ainda não foram discernidas à luz da verdade. Jesus, com sua sabedoria perfeita, não apenas curava doenças, ele ia à raiz. Ele olhava além da dor aparente e via a origem do problema. Em João capítulo 5, Jesus encontra um homem doente há 38 anos. 38 anos preso em uma realidade que já tinha se tornado rotina. E Jesus não começa com uma cura, ele começa com uma pergunta. Você quer ser curado? Parece óbvio, não é? Mas não é. Mas não é. Aquela pergunta expõe algo fundamental. Nem todo mundo quer de fato romper com os ciclos que vivem. Alguns já se acostumaram com a dor. Outros se acomodaram na desculpa. E muitos nem sabem mais como seria viver fora daquele padrão de sofrimento. O discernimento de Jesus é o que quebra o ciclo, porque ele não apenas toca o corpo, ele toca a alma. Ele revela o que está escondido. Ele confronta o que está por trás da repetição. E ao fazer isso, ele liberta. Talvez você esteja preso, não porque Deus não quer te curar, mas porque ainda não parou para perguntar: o que está por trás disso? O que te leva a sempre aceitar menos do que merece? O que te empurra para relacionamentos que te ferem? O que te sabota sempre que está prestes a crescer? O discernimento de Jesus é como uma luz que se acende no porão da alma. Ele mostra os padrões, revela os gatilhos, traz à tona as raízes. E quando essas raízes são expostas, finalmente podemos tratá-las com verdade. Mas aqui está um erro comum. Achar que orar é suficiente. A oração é poderosa, mas ela precisa vir acompanhada de mudança de mente. Jesus disse em Romanos capítulo 12, por meio de Paulo: transformem-se pela renovação da mente. Ou seja, não basta querer uma vida nova com pensamentos antigos. Quantos ciclos você tem vivido porque, embora o espírito esteja disposto, a mente ainda está presa a crenças erradas. Crenças como: eu sempre vou ser assim, eu nunca vou ser feliz de verdade, eu não mereço coisa boa, Deus está me punindo. Essas mentiras precisam ser substituídas pela verdade, porque o discernimento começa na palavra. É ela que corta, separa, ilumina, é ela que revela onde está o erro e como sair dele. Mas o discernimento também exige vigilância. Jesus disse: vigiem e orem. Vigiar é observar os padrões. É perceber quando uma emoção está se repetindo. É reconhecer quando uma situação te empurra para o mesmo lugar de antes. É dizer: eu conheço esse caminho e não vou mais por ele, porque sim. A mesma estrada leva sempre ao mesmo destino. Se você quer um fim diferente, precisa de um caminho novo. E esse caminho começa dentro, começa com discernimento, começa com luz. Começa com a decisão de não mais aceitar como normal aquilo que tem te escravizado por anos. Muitas vezes, é mais fácil culpar os outros, culpar o diabo, culpar Deus. Mas a sabedoria de Jesus nos ensina a olhar para dentro e assumir responsabilidade.
Não culpa, responsabilidade. A diferença é que a culpa paralisa, mas a responsabilidade liberta. Quando você diz: eu reconheço que isso se repete e quero mudar, o céu se movimenta a seu favor. Deus não quer que você viva em ciclos. Ele te chamou para crescer, para avançar, para frutificar. Mas o crescimento só acontece onde há discernimento. E discernimento é mais do que saber o que é certo e errado. É saber o que te prende, o que te move, o que te move, o que te enfraquece, o que te cura. Pense em uma árvore. Se você cortar apenas os galhos, ela continuará crescendo do mesmo jeito. Mas se você for até a raiz e tratar o solo, tudo muda. Assim é com seus padrões emocionais. Pare de cortar os galhos, peça a Deus que revele a raiz e Ele vai revelar. Ele vai mostrar, porque Ele quer te libertar. Ele não te chamou para andar em círculos. Ele te chamou para caminhar com propósito. Ele não te chamou para viver tropeçando nas mesmas pedras. Ele te chamou para discernir o terreno e construir algo firme. Talvez hoje seja o dia de quebrar um ciclo que existe há anos. Talvez hoje seja o dia de parar e orar como nunca orou o Senhor. Me dá discernimento, me mostra o que eu não estou enxergando. Me revela o que tem me travado. Eu não aceito mais viver assim. E quando essa oração for feita com sinceridade, prepare-se, Deus vai te mostrar. E mais do que isso, Ele vai te capacitar para romper. Porque o que você não conseguiu mudar em anos, pode ser transformado em dias quando o discernimento entra. Jesus ainda pergunta: você quer ser curado, não apenas aliviado, curado, transformado, renovado, transformado. Não apenas por fora, por dentro, de forma definitiva. A resposta está em você, o poder está nele, e o discernimento é a ponte entre onde você está e onde Deus quer te levar. A sabedoria de Jesus começa onde o orgulho se cala. Talvez o maior obstáculo entre nós e a sabedoria de Deus não seja o pecado aparente, nem os ataques espirituais, nem mesmo as circunstâncias difíceis. Muitas vezes o que mais nos afasta da transformação que tanto buscamos é algo muito mais sutil e muito mais perigoso. O orgulho não grita. Ele sussurra. Ele veste máscaras de autossuficiência. Ele se esconde atrás de justificativas, comparações, defesas emocionais. O orgulho diz: eu sei, eu já tentei, não preciso mudar. E sem que percebamos, ele nos impede de receber a sabedoria que está disponível para quem se humilha. Mas a sabedoria de Jesus começa onde o orgulho se cala. É nesse lugar de rendição, de esvaziamento, de humildade sincera, que a transformação real acontece. Em Filipenses capítulo 2, a palavra nos mostra o exemplo mais poderoso de humildade que o mundo já conheceu: Jesus, sendo Deus. Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se, tornou-se servo, tornou-se obediente, até a morte, morte de cruz. Isso nos ensina que a sabedoria celestial não está em acumular conhecimento, nem em vencer debates, nem em ter sempre a razão. Está em obedecer, em se esvaziar, em depender. Vivemos em um tempo onde todos querem falar, poucos querem ouvir. Todos querem ensinar, poucos querem aprender. Todos querem ser vistos, poucos querem se esconder em oração. E nesse cenário, muitos confundem sabedoria com opinião, confundem espiritualidade com vaidade. E o resultado é uma geração cheia de informações, mas pobre em transformação. A sabedoria de Jesus é diferente. Ela não começa com argumentação, começa com silêncio, não se revela na exaltação, se revela no quebrantamento, não se manifesta em palcos, se manifesta nos bastidores, onde ninguém vê. Mas Deus observa tudo, e para acessar essa sabedoria, é necessário calar o orgulho. É necessário dizer: eu não sei tudo, eu não consigo sozinho. Eu preciso ser ensinado. Essa postura não é fraqueza. É força, porque é na humildade que o céu derrama a revelação. Tiago capítulo 1, diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem lançar em rosto.
e lhe será concedida. Mas para pedir, é preciso reconhecer que não se tem, e esse é o ponto onde muitos travam, porque o orgulho não permite admitir falhas. Ele nos faz insistir em caminhos que não funcionam, apenas para manter a aparência de que estamos no controle, mas Deus resiste aos soberbos, e dá graça aos humildes, e onde há graça, há sabedoria, onde há humildade, há direção, onde há rendição, há recomeço. Quantas decisões erradas você já tomou por orgulho? Quantas vezes preferiu o silêncio à reconciliação? Quantas vezes deixou de pedir ajuda, por medo de parecer fraco? Quantas vezes insistiu no erro, apenas para não admitir que errou? A sabedoria de Jesus é simples, mas não é superficial. Ela exige profundidade, ela exige um coração ensinável. Porque o reino de Deus não se move por títulos, mas por disposição. Deus não usa os que se acham prontos, Ele usa os que estão dispostos a aprender. E o primeiro passo para essa aprendizagem é o esvaziamento. O vaso só pode ser cheio quando está vazio. E enquanto estivermos cheios de nós mesmos, cheios de razão, cheios de justificativas, cheios de feridas não tratadas, não haverá espaço para que a sabedoria de Jesus nos transforme. Jesus nos chama para um caminho mais profundo. E esse caminho começa com a frase mais poderosa que um coração sincero pode dizer: Senhor, me ensina. É ali, nessa oração sem vaidade, que ele começa a falar, a revelar, a conduzir. A sabedoria que você precisa para restaurar sua casa, para tomar aquela decisão, para sair do lugar onde está preso, não virá da força do seu braço, nem da opinião dos outros. Virá de um momento secreto onde você reconhece: eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. E nesse lugar de rendição, o Espírito Santo sussurra. Ele traz paz, ele dá clareza. Ele mostra o que parecia impossível de enxergar, porque a sabedoria de Jesus não é apenas resposta, ela é luz, ela ilumina o caminho e mostra as armadilhas. Ela revela os perigos que o orgulho esconde. E ela aponta sempre para a cruz. A cruz é o símbolo do maior ato de humildade e, ao mesmo tempo, da maior vitória. Foi ali que Jesus venceu, não com força bruta, mas com rendição, não com exaltação, mas com obediência, e é ali que você também vence, quando se rende, quando cala a voz do orgulho, quando escolhe obedecer, mesmo sem entender tudo, quando decide confiar, mesmo sem controlar nada. Portanto, se hoje você se sente confuso, cansado, perdido, talvez o que te falta não é mais conhecimento, é mais rendição, mais silêncio, mais humildade para dizer: Senhor, fala, eu quero ouvir. Porque a sabedoria de Jesus começa onde o orgulho se cala, e quando esse orgulho se cala, a voz do céu se levanta, e tudo muda, depois de tudo o que você ouviu hoje. Uma coisa precisa ficar muito clara no seu coração: Deus está mais interessado em formar você do que em apenas te dar respostas. Ele não quer apenas aliviar sua dor, Ele quer transformar a sua história. Essas 7 verdades que compartilhamos não são apenas conselhos espirituais, são chaves, chaves que destrancam cadeados invisíveis, chaves que abrem portas dentro de você, chaves que, se usadas com fé e obediência, podem te tirar de ciclos emocionais, de prisões internas, de lugares onde a sua alma ficou presa por tempo demais. Cada silêncio de Deus, cada tempo de espera, cada conflito que você queria evitar, cada humilhação que você suportou, cada decisão que a vergonha sabotou, tudo isso pode se tornar parte do seu testemunho. Se você permitir que a sabedoria de Jesus te conduza, e essa sabedoria não vem com barulho, ela não vem com fórmulas prontas, ela não se impõe, ela sussurra. Ela se revela na oração sincera, na palavra meditada em silêncio, nas atitudes pequenas que ninguém vê, e acima de tudo, ela nasce onde o orgulho morre. Não foi por acaso que você ouviu essa mensagem até aqui. Não é por acaso que seu coração está inquieto. Há algo em você que reconhece: eu preciso dessa sabedoria. Eu quero essa mudança, então, agora é a hora de dar um passo real.
Não apenas emocionar-se com a palavra, mas decidir viver essa verdade. Comece hoje mesmo a aplicar o que ouviu. Peça a Deus discernimento nos seus relacionamentos, humildade nas suas decisões, fé nos momentos de espera, perseverança nos dias de silêncio, coragem para enfrentar o que te fere e graça para romper os ciclos que te aprisionam. Lembre-se, Deus ainda está escrevendo a sua história. E Ele escreve com detalhes, com amor, com paciência, mas Ele também espera a sua resposta. A sabedoria já foi liberada, agora é com você. Se essa palavra tocou o seu coração, escreva nos comentários. Eu escolho viver pela sabedoria de Jesus. Isso será mais do que uma frase. Será uma declaração de fé, uma aliança, um marco espiritual. E compartilhe este vídeo com alguém da sua família. Alguém que talvez esteja vivendo confuso, cansado, precisando ouvir uma direção do céu. Você pode ser o instrumento que Deus usará para mudar o rumo de outra vida. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você continua recebendo palavras que fortalecem, restauram e transformam. A tempestade pode até estar ao redor, mas Jesus está dentro de você, e com Ele, até o silêncio é resposta, até a espera é crescimento, até a dor é escola, e até a vergonha pode virar testemunho. Sua vitória está sendo construída agora. No lugar secreto, na rendição, na sabedoria, confie, Deus é fiel, e o que Ele começou, Ele vai terminar.